A maioria das pessoas só entra em uma operação quando o mercado de fato toca em alguma região de suporte e resistência, mas quem entende de fluxo de velas sabe que o melhor momento para pegar uma entrada é antes do toque, antes do mercado chegar em uma região. E é isso que eu quero explicar para vocês hoje, como identificar o momento certo de pegar uma operação, mesmo que o mercado não tenha tocado em uma região SNR ainda. Então, vamos direto pro vídeo e vamos nessa. Hoje nós vamos falar sobre zona magnética. Como teve bastante comentário no vídeo passado, no último vídeo que eu postei, eu operei nessas regiões magnéticas, a favor dessas regiões magnéticas. Hoje eu irei explicar para vocês um pouco mais do que é e como funciona essas regiões magnéticas e como vocês irão fazer para realizar operações a favor dessas regiões. Beleza, rapaziada? Então a primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui é o que é zona ou botar aqui barra região magnética. Então hoje vocês irão entender e aprender um pouco mais sobre o que é e como vocês farão para operar a favor dessas regiões. Então a região magnética é uma região onde o preço tende a ser, vou botar entre parênteses aqui, puxado. Então o mercado ele tende a ser sugado para dentro dessas regiões magnéticas. São regiões onde o preço tende a voltar para retestar, onde o mercado tende a ser puxado, principalmente quando estivermos dentro dos filtros e dos gatilhos que eu irei mostrar para vocês aqui. Ó, vamos lá, eu fiz aqui alguns desenhos para vocês e agora eu vou passar para vocês e explicar ao mesmo tempo 3 confluências que vocês precisam utilizar nessas zonas magnéticas para você operar, 3 confluências para operar a favor da zona. Então eu vou passar para vocês aqui 3 confluências e vai ser um bônus extra aqui para vocês, fechou? Então vou deixar anotado aqui do lado. A primeira confluência que vocês precisam é a zona magnética está acima ou abaixo do preço atual. Então você sempre precisa ter uma zona magnética acima ou abaixo do preço atual. Segunda confluência, o mercado está com candle de continuidade forte. Vou botar aqui, ó, sem exaustão. Tomem cuidado com a exaustão de movimento. Fechou? Então, o mercado precisa ter um candle de continuidade forte, porém, tomar cuidado com a exaustão de movimento. Terceira confluência. Ainda existe, vou colocar aqui, ó, necessário ter um espaço livre até a zona. O preço não pode ter tocado a região. Então a terceira confluência é essa aqui. Eu vou deixar uma confluência bônus aqui para vocês. Então, quarta confluência. Bônus. O candle atual valida a direção fazendo um movimento de exaustão oposto. Então, nossa quarta confluência é o candle atual valida a direção fazendo um movimento de exaustão oposto. Que vocês já conhecem muito bem aí o nosso gatilho, que é o candle nascer fazendo o movimento oposto à operação que a gente quer pegar. Então, se a gente quer pegar uma compra, ele tem que nascer fazendo esse movimento oposto de exaustão, aquele pico de vela, exaustão de movimento, para a gente validar a entrada de compra aqui. Mas vamos explicar aqui uma por uma, tá, rapaziada? Vamos lá. Primeira coisa, que é a nossa primeira confluência. Se nós queremos pegar uma compra, a nossa zona magnética, a nossa zona de resistência, podemos chamar, ela precisa estar acima do preço. Então, a nossa zona de alvo de preço acima do preço atual do mercado, nós temos um alvo para operar compra. Então, a primeira coisa que vocês vão verificar aqui é o que, rapaziada? Zona acima ou abaixo do nosso preço atual. Para a gente conseguir operar fluxo, a gente precisa identificar essa zona. E aqui eu marquei para vocês uma zona que era uma zona de impulso. Foi a região onde deu start esse movimento vendedor, que fez até um pivôzinho de baixa, não conseguiu dar continuidade, mas enfim, fez uma micro tendência de baixa aqui. Então ali é uma região magnética, é uma região ali que o preço tende a voltar para retestar, principalmente que ele não voltou para retestar nenhuma vez ainda. Então se confluenciar com o nosso
nosso segundo ponto, que é a segunda confluência, o mercado ele está com candle de continuidade forte sem demonstrar exaustão, e aí o mercado aqui ele demonstra candles de continuidade forte sem demonstrar exaustão, indo buscar a nossa zona magnética, o que nós podemos fazer? Operar a favor desse fluxo. Porque se o mercado está mostrando que ele tem força, que ele está ganhando força para possivelmente buscar lá, isso nos dá um gatilho muito forte de que sim, o mercado ele tem chances muito maiores de ir buscar aquela zona do que reverter o movimento a partir desse candle aqui. Então a chance maior, a nossa probabilidade maior aqui é dele fazer o quê? Ele dar continuidade no movimento e ir buscar essa região aqui em cima. Chegar próximo e depois ir buscar ou ir buscar direto. Aqui, como ele já ainda estava um pouco distante, ela tinha margem para 2 ou mais candles aqui. Outro gatilho que vocês podem utilizar é quando a região ela está muito distante, você de repente não pegar a operação. Porque normalmente quando a região está muito distante, o mercado ele ainda pode querer trabalhar um pivô, e aí ele vem um candle vendedor aqui, e depois ele vai e dá uma continuidade compradora de novo, e aí a partir dessa continuidade compradora que de fato ele vai lá e busca a região. Então você pode utilizar também como filtro de não entrada um mercado muito distante da região, sem um gatilho muito específico, você não pega a sua entrada. Eu aqui nesse caso que eu desenhei, eu pegaria, mesmo ele estando distante. Aqui nós tivemos vamos dizer, um gatilho de entrada muito bom que eu desenhei, que seria um avanço de posição aqui embaixo. Após o avanço de posição, um candle de impulsão de movimento, terminando dentro do posicionamento vendedor, então não faria nada, mas logo em seguida ele veio um candle de comando que rompeu todo esse posicionamento vendedor aqui, deixou uma nova alta lá em cima, uma entrega futura, junto com a nossa zona magnética que está um pouco mais acima também. Então seria várias confluências aí para a gente operar a favor desse movimento. E aí se a gente coloca a nossa média, por exemplo, a nossa SMA 20 períodos e a nossa EMA 5 períodos, elas estariam mais ou menos assim, ó. A nossa média 20, ela viria trabalhando aqui, e aí chegou nessa reversão, possivelmente ela estaria assim, ó, entrelaçando o preço, e a nossa EMA5, ela fica aqui, ó, coladinha com o mercado. Nessa reversão de movimento, ela teria feito mais ou menos assim, ó, reverter o movimento, ela teria feito mais ou menos isso aqui, e aqui embaixo, possivelmente as médias estariam assim, nesse formato. E aí, quando impulsionou esse movimento novamente, provavelmente aconteceu isto aqui, ó. A média SMA 20, ela fez isso, chegando um pouco mais próximo do preço, isso aqui, e a nossa EMA 5 períodos, ela fez isso aqui, ó. Então aqui nós tivemos possivelmente um cruzamento de médias, confluenciando mais ainda a nossa operação. Mas não é o caso a gente falar sobre um cruzamento de médias nesse momento agora. Então, caso você queira um próximo vídeo sobre cruzamento de médias, comenta aí embaixo, cruzamento de médias móveis, que aí eu trago o próximo vídeo sobre o cruzamento de médias móveis. Mas dando continuidade aqui. Teve o cruzamento de médias, então possivelmente que nós teríamos muitas confluências para pegar a favor. Então, confluenciou todos os gatilhos que eu comentei com vocês aqui embaixo, que seria o quê? A zona magnética está acima ou abaixo do preço, então isso aqui foi validado, o mercado está com candle de continuidade forte, validado, necessário ter um espaço livre até a zona, o preço não pode ter tocado a região, validado, o candle atual valida a direção fazendo um movimento de exaustão oposto, validado também. Então aqui nesse cenário, nós teríamos todas as validações para pegar uma operação muito boa, que seria uma operação de compra. Então, nesse caso aqui, nós pegaríamos uma compra. Por quê? Fluxo comprador. Então, uma compra aqui seria muito bem validada. E a mesma coisa ocorre, só que aqui no caso, vocês perceberam que eu desenhei já num formato diferente de uma região magnética, diferente do que vocês viram aqui anteriormente, que fica acima do preço atual, e foi uma região que ela dá start a um impulsionamento de movimento vendedor. Aqui nesse caso não. Aqui no outro caso nós tivemos uma região de pullback, que eu expliquei para vocês que essas regiões de reteste, que se forma uma liquidez e não volta para retestar para buscar aquela liquidez novamente, se torna uma liquidez pendente, também serve como uma região magnética, e aí nós utilizamos dos mesmos filtros e gatilhos aqui, dos mesmos gatilhos que eu passei para vocês. No caso aqui, o que nós tivemos? Vamos entender um pouco essa leitura? O mercado está numa tendência de alta, e aí ele faz esse posicionamento forte vendedor, que se torna uma regiãozinha de liquidez aqui, principalmente pós-rompimento, e aí ele rompe essa região aqui, ó. Esse rompimento, normalmente, ele vai ser com um candlezinho só
fazendo o rompimento dessa região. E aí se transforma em uma região de liquidez por conta deste candle único rompendo. Não tem candles ali buscando e liquidando ordens. Foi só um candle gigantesco rompendo a região e aí normalmente se forma essa região de liquidez ali. E aí ele não volta para retestar no candle seguinte, ele já dá continuidade direta a esse movimento e aí fica uma região de liquidez pendente, como eu disse para vocês anteriormente. E aí normalmente nessas regiões aqui, o que o mercado tende a fazer? Logicamente, você vai utilizar as mesmas confluências, os mesmos filtros aqui que eu passei para vocês. O mercado ele precisa demonstrar força para ir buscar aquela região. Ele já tem que demonstrar que ele está querendo buscar aquela região. E aí o que aconteceu aqui? Nós começamos a ter fraqueza vendedora, ó, avanço de posição novamente, fraqueza compradora, não teve gatilho ainda, veio esse candle impulsionando o movimento, avançou posição, pô, já tem um gatilho interessante. Mas aqui eu ainda iria ficar meio receoso porque o mercado ele pode estar fazendo uma acumulação para depois ele querer ir buscar a região. O mercado, após fortes tendências, ele tende a fazer acumulações de preço aqui em cima. Então, pô, eu ainda ia ficar um pouco receoso após esse candle aqui. Não rompeu tanto o posicionamento, beleza. E aí veio mais um candle de fraqueza compradora e um candle de continuidade de movimento avançando posição, que aqui no caso foi um spinning top, que é um candle de continuidade de movimento. É um candle que normalmente ele aparece quando ele está num fluxo de velas com alvo de preço, com zona magnética, acabou de fazer o rompimento de pivô, ele é um candle de continuidade de movimento. E aí apareceu aqui o nosso candle de continuidade de movimento. Nós temos essa região magnética aqui, a zona magnética para o preço vir buscar como alvo. O que nós fazemos aqui? Espera ele retestar ali em cima, ó, esperam ele nascer, validar a direção, fazendo um movimento de exaustão oposto, que é esse movimento aqui, e quando ele faz esse movimento, nós realizamos a nossa venda aqui em cima. E aí aqui eu estou explicando para vocês a zona magnética para a gente operar a favor dela. Existe também o caso da gente operar reversão de movimento em cima dessas regiões, igual eu falei no início da aula. Tem muitas pessoas que só operam, só veem essas regiões como regiões de reversão, mas não sabem operar a favor do fluxo nessas regiões. E é isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Como vocês operarem a favor de fluxo de velas para não ficar limitado só em esperar o preço tocar na região para você pegar uma reversão. Você consegue também operar a favor dessas regiões, utilizando como alvos de preço. Então, esse aqui seria um caso da gente pegar uma entrada a favor desse alvo de preço. E aí vocês podem replicar 100% esse cenário aqui dentro das operações de vocês. E é isso que eu vou fazer agora, indo lá para o gráfico e replicando 100% esses cenários juntos com vocês aqui. Primeira coisa que nós podemos encontrar aqui. Vamos ver se a gente encontra algum desses casos, ó. Nós já encontramos aqui, ó, já de cara nós tivemos um desses casos, mas o preço já foi buscar direto, então não tem como a gente utilizar como referência, mas aqui nós conseguimos utilizar como referência tranquilamente, ó. Região aqui em cima, o que aconteceu aqui? O mercado ele fez o pivô, veio candles de continuidade e aí nós tivemos o que? Mais um candle aqui fazendo pivô e um candle de continuidade que foi um spinning top. Próximo candle nasceu fazendo o movimento reverso aqui, que é a exaustão oposta. E aí nós teremos uma compra principalmente que tem regiões de compradores aqui para a gente conseguir se posicionar. Coisa linda demais. E aí nós tivemos mais um exemplo. Vamos ver aqui se foi de fato aqui na frente, ó. Nós tivemos mais um exemplo aqui na frente. Nós temos a região, mas aqui tem muita região. Eu não gosto de trabalhar, fica até de insight para vocês, ó. Quando tem muita região SNR assim, ó, muita região de reversão, ó, isso aqui é muito ruim para trabalhar fluxo, porque tudo que é a região, tudo que é ponto que o mercado chegue, tem alguma região que pode segurar o preço. E aí não fica interessante trabalhar fluxo de velas nesse cenário. Então, fiquem de fora desse tipo de cenário. Aqui nós teremos mais um exemplo. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Região aqui, zona magnética. Foi onde deu start ao movimento vendedor aqui. Segurou novamente no movimento vendedor, se tornou uma região de liquidez ali, uma região SNR forte. E aí o mercado tende a vir buscar, tende a ser sugado para essas regiões, principalmente quando ele faz um pivô de alta ou ele faz o rompimento desse pivô com um candle forte de continuidade, que foi o que aconteceu aqui. Deixou a entrega futura, nasceu fazendo o movimento de baixa, retestando região. Nós teremos uma compra a favor desse alvo de preço, que é a nossa zona magnética aqui em cima. Então aqui seria a nossa zona magnética e aqui, nesse caso, nós teríamos a entrada, ó. Aqui, exatamente aqui nós teríamos uma entrada, tá vendo?
que o mercado ele fez o rompimento aqui com esse candle de continuidade, foi o terceiro candle do movimento, está dentro do nosso gatilho ali, seria no máximo o terceiro candle do movimento para operar o fluxo. Enfim, coisa linda. Vamos ver se a gente acha um exemplo agora no pivô, no rompimento de pivô. Tá, achamos já aqui de cara um pivôzinho não tão forte, mas poderia usar como referência, principalmente que aqui no passado era uma região também de referência. Então vamos usar esse pivô aqui, ó, como referência, este aqui. Beleza? Olha aqui, ó, o mercado ele fez um rompimento desse pivô sem voltar para retestar, não voltou para retestar em nenhum momento. Aqui ele startou um movimento comprador, meio que fez uma pequena acumulação de preço aqui. Após a acumulação, impulsão de movimento, candle de continuidade, próximo candle nós teremos uma compra a favor do alvo de preço, que seria essa região aqui em cima, que é a região de liquidez pendente. Vamos ver se a gente encontra outra, ó. Mais uma aqui, que aconteceu da mesma forma, ó. Região de rompimento, mercado rompeu, não voltou para retestar, tá vendo que não teve o reteste aqui na região ainda, chegou aqui no topo máximo do mercado, ele fez um pivô de baixa, deixando o topo menor que o anterior, avançou posição, candle de continuidade de movimento, rompendo o último fundo do mercado, alvo de preço, essa região de liquidez pendente aqui, que é a nossa região, nossa zona magnética. Coisa linda também. Vamos ver se a gente acha outro exemplo. Ó, mais um exemplo aqui, para vocês verem que acontece toda hora, rapaziada. Toda hora tem acontecido, tá acontecendo isso. Leitura de preço, leitura de candles, quando você aprende, o que eu sempre falo para vocês, independente do mercado, eu tô olhando aqui em OTC, independente de ser OTC, mercado aberto, independente de qualquer coisa, você precisa só ter os candlesticks aqui à sua disposição para você pegar a entrada. Não tem, desculpa, não tem justificativa. Beleza? Então aqui, ó, mesma coisa, região aqui, zona de liquidez pendente, região magnética, preço tende a buscar. O que aconteceu aqui? Ele fez o pivô, fez um fundo aqui, maior que o anterior, iniciando a reversão de movimento. Rompimento desse pivô com um candle de continuidade, deixou o alvo de preço aqui em cima, foi um candle de comando. O mercado tende a buscar aquela região e a gente poderia pegar uma compra no próximo candle acreditando na continuidade desse movimento. Coisa linda demais, rapaziada. E agora, eu acho que já tem como a gente praticar, né? Acho que ficou 100% entendido. Eu vou buscar agora aqui algumas operações que eu encontrar seguindo esse conceito que eu passei para vocês, e assim que eu encontrar essas operações aqui, eu volto junto com vocês. Deixa eu só dar uma passada aqui nos pares de moedas, que de repente a gente encontra uma operação em tempo real. Deixa eu dividir minha entrada aqui, que eu vou pegar uma mão de Soros começando com R$1.000, fechou? Então deixa eu ver se a gente encontra alguma que já esteja acontecendo. Aqui não, ela chegou já a tocar na região. Aqui não, ela já veio retestar também, ó. Aqui, mas não seria entrada porque ela não fez um fundo menor, mas a região pendente aqui ela já buscou. Agora ela vai querer romper fundo, mas não é o caso. Pegar entradas, aqui nada. Aqui, fundo. A região está lá embaixo, tá. Quando o gráfico ele não tem uma leitura muito clara de fluxo ou de continuidade de região, igual esse aqui, ó, não tem uma leitura muito clara. Tem muitas regiões, e aí o mercado está no meio termo entre elas, não tem uma leitura clara de para onde o mercado, o preço, ele quer realmente ir. Nesse tipo de ocasião, o ideal é você ficar de fora, você não faz nada, não precisa se precipitar. Aguarde realmente uma operação que ela esteja muito boa. Sempre vai aparecer essas operações que estejam muito boas e não tem por que ter pressa. O mercado ele está aqui o tempo todo, o dia todo, todos os dias. Quando aparecer uma oportunidade boa, você pega. Se não aparecer, você fica off do mercado. Melhor coisa que vocês podem fazer. Aqui ela já veio buscar, ó, deixou uma região pendente e aí o mercado voltou trabalhando até buscar essa região aqui. Buscou região, a gente teria oportunidades de venda aqui a favor desse alvo, mas eu não estava no momento para pegar. Enfim, assim que eu encontrar a operação, eu volto com vocês. Fechou, rapaziada? Então já estamos de volta. Ó, encontramos aqui a nossa entrada. Eu acabei ficando mal posicionado. Era para me ter pego nessa região que ela está agora, mas tem como eu entrar aqui com a minha segunda entrada. Se eu tomar loss, eu vou ter estopado o dia. Mas enfim, peguei uma compra, peguei uma venda aqui porque aconteceu o que a gente queria, ele deixou fundo aqui, e aí é uma região de liquidez, é uma região de alvo de preço, é uma zona magnética, como eu expliquei para vocês. Foi aonde impulsionou esse movimento comprador, mas não conseguiu dar continuidade nessa tendência de alta, deixando um topo e fundo menor que o anterior. Aqui nós tivemos uma confluência meio
melhor ainda, que foi o quê? Um ombro, cabeça, ombro aqui de pavio, um avanço de posição e um candle impulsionando o movimento vendedor, demonstrando o quê? Muita força vendedora para a continuidade desse movimento aqui. E aí ela nasceu fazendo o quê? Aquele movimento de impulsão reverso que eu falei para vocês, eu realizei uma venda a favor desse movimento. A primeira taxa eu fiquei mal posicionado, ela já tinha feito esse movimento aqui, mas eu acabei vendendo aqui embaixo, ela voltou novamente para retestar essas regiões, pode ver que ela chegou até aqui na nossa regiãozinha de pullback, se a gente marcar aqui a região, e aí ela voltou para retestar, eu realizei a nossa venda a favor do movimento. Coisa linda essa entrada, rapaziada, padrão aqui, o que eu passei para vocês. Vamos entrar de Soros aqui na nossa próxima operação, 2.750, e assim que eu encontrar ela, eu volto junto com vocês novamente, fechou? Vamos lá. Olha aqui, ó, peguei uma compra e vou explicar para vocês aqui o que aconteceu. Lembra lá, ó, região de liquidez pendente, o mercado fez rompimento desse pivô aqui que ele deixou e não voltou para retestar ainda, tá voltando para retestar agora. E olhando aqui o micro movimento, que aí vai lá no candle de continuidade que nós precisamos ter, nós temos no micro movimento um avanço de posição, uma fraqueza vendedora, terminando aqui com 2 avanços de posições seguidos, demonstrando muita fraqueza e logo em seguida um candle de comando deixando uma nova alta. E aí, por mais que ela não tenha rompido esse posicionamento anterior, ela nasceu e veio retestar inicial do movimento, que foi aqui o inicial desse candle de comando, e aí sim nós realizamos a nossa compra. Eu fiquei um pouco mal posicionado, não fiquei de fato aqui no inicial do candle que seria o ideal nessa entrada aqui, mas ainda assim conseguimos pegar a nossa vitória. E vamos lá de Soros novamente. E para quem está perguntando, Ferreira, por que você esperou ela retestar no inicial do candle? Exatamente porque ela finalizou aqui dentro desse posicionamento desse candle anterior aqui, desse posicionamento vendedor. Se ela tivesse conseguido finalizar acima desse posicionamento, fazendo de fato o rompimento aqui, ó, assim, fazendo o rompimento concreto e deixando essa entrega futura com a nossa região lá que eu comentei com vocês, que é a liquidez pendente ali, a zona de magnética, é lindo. Seria uma entrada aqui até mesmo de abertura, nesse caso aqui. Mas não foi o caso por conta de ter terminado dentro do posicionamento. E aí, quando termina dentro do posicionamento, o ideal é sempre você esperar ela buscar uma taxa melhor. E aí, nesse caso aqui, foi a abertura do candle, porque foi um candle de comando. E é um candle de comando, ele tende a segurar muito na abertura dele, porque demonstra muita força compradora. Isso aqui demonstra que não teve presença nenhuma vendedora aqui embaixo. Vendedores nem conseguiram entrar nesse candle. Foi um candle que nasceu já predominantemente comprador, beleza? Por isso que eu esperei na abertura. Ele voltar na abertura para pegar a entrada. Enfim, mais uma vitória. Vamos pegar mais uns Soros aí. Assim que eu encontrar, eu volto com vocês novamente. Aqui nós teríamos mais uma entrada se ela tivesse dado nosso gatilho de entrada. Tá vendo aqui que ela deixou essa liquidez pendente, o mercado rompeu, não voltou para retestar, e agora ele está fazendo um fundo aqui acima de fundo e vindo 2 candles de impulsão avançando posição e um spinning topzinho que é um candle de continuidade. Mas se vocês perceberam, quando eu entrei no par, ela não tinha feito movimento vendedor ainda e já estava esse candle comprador aqui em cima, então não deu gatilho de entrada. O ideal nesse caso é que ela nascesse fazendo esse movimento que ela está fazendo agora, que é esse movimento vendedor para dar uma taxa aqui para a gente e a gente comprar aqui embaixo. Aí seria perfeito. Não foi o caso, a gente aguarda e espera uma próxima entrada aí. Vou até aqui passar alguns pares já junto com vocês para ver se apareceu alguma oportunidade enquanto a gente estava olhando lá aquele outro par de moeda. Fechou? Vamos ver aqui. Solana. O ruim é que ela já buscou, né? A região que não teve reteste, ela adentrou. Essa região foi um falso rompimento. Tá, dá pra gente arriscar uma entrada aqui, porque tá dentro do que eu passei pra vocês recentemente, que é o falso rompimento aqui, ó, uma região SNR, ele voltou pra retestar, não conseguiu segurar no reteste, que foi esse reteste aqui, ela não conseguiu segurar, fez aqui um topo menor e veio romper fundo, impulsionando o movimento vendedor. Então isso aqui é um falso rompimento e ela tende a buscar uma região de alvo mais aqui embaixo, que é esses próximos alvos de preço em fundo aqui, beleza? Então foi linda da mesma forma. Tem região magnética aqui embaixo, é uma região de liquidez, é uma região que o mercado tende a vir buscar, e foi um falso rompimento nessa região aqui SNR, que foi as 2 últimas aulas. Na verdade, as 3 últimas aulas nossas basicamente foi sobre falso rompimento aí, e agora nós estamos falando sobre regiões magnéticas. E eu quero saber de você, se você está gostando desse novo formato de vídeos que eu estou trazendo para vocês, que é em formato de série de conteúdo. Falei sobre região lá de falso rompimento, trouxe 3 vídeos específicos sobre isso. Agora eu estou falando de região magnética. Não é um assunto que provavelmente eu devo trazer vídeos em série,
a não ser que vocês queiram, mas eu deixei em aberto também lá no início do vídeo de vocês comentarem se vocês quiserem que eu traga sobre médias móveis. E aí vocês comentem aí rompimento de média móvel, caso você queira que o próximo vídeo seja rompimento de média móvel. Caso você queira que o próximo vídeo seja detalhando um pouco mais sobre zona magnética, só você comentar aí embaixo também zona magnética. Eu vou fazer uma metrificação para ver qual dos dois vocês querem. Ou, pô, Ferreira, eu quero os dois. Cara, comenta zona magnética mais rompimento ou cruzamento de médias móveis, que aí eu trago os dois. Fechou? Mas eu necessito que vocês comentem para me saber que vocês de fato estão assistindo primeiramente esse vídeo até o final. Nós já temos aqui 30 minutos de vídeo, então vocês estão assistindo até o final e que vocês de fato querem adquirir esse tipo de conhecimento. Senão não faz sentido eu trazer alguma coisa que vocês não estão assistindo. Fechou? Vamos dar continuidade aqui. Vai ser a nossa última operação. Deixa eu ver se eu encontro ela e assim que eu encontrar, eu volto junto com vocês. Eu vou entrar com o Sorens aqui de novo, só que eu vou entrar com metade, 3.500, vou dar duas taxas, R$7.000, metade ali da minha mão. Fechou? Metade do Sorens ali. Se eu tomar loss, eu ainda vou ficar positivo ainda. Beleza? Então, vamos encontrar aí nossa próxima operação. Achando, eu já volto com vocês. Ó, encontrei aqui euros BP. Claramente, a nossa região aqui, nossa zona magnética, o preço tende a vir buscar essa região porque foi a região que deu start a esse momentum vendedor. Então, serve como uma região magnética ali, onde o preço tende a voltar para retestar quando ele já está vindo candles, lembra? Candles de continuidade, barra candles de força, chegando próximo à região que foi esse caso aqui. Ele fez um pivô de alta, impulsionou o movimento comprador, deixou alvo de preço aqui, próximo candle novamente impulsionando o movimento comprador, deixou alvo nessa região, nasceu fazendo, que é o importante de se acontecer, nasceu fazendo o nosso movimento de exaustão aqui, nós pegamos uma compra mais ou menos aqui embaixo, próximo à abertura desse candle. Por que que tu esperou ela buscar muito mais embaixo, Ferreira? Por conta do tamanho dos candles anteriores, são candles grandes. Quando nós temos candles grandes, assim, o mercado tende a corrigir, ele não tende a dar continuidade no fluxo direto após candles muito grandes assim. Normalmente são candles de força, mas são candles que são exaustão de movimento. E aí o mercado tende a fazer uma pequena correção para depois ele dar continuidade no fluxo novamente. Porém, nós esperando uma boa taxa, você consegue pegar uma vitória porque tende a ter defesa compradora nesse fluxo. Lá no 30 segundos ela tende a dar um fluxo, uma continuidade compradora nesse movimento. Por isso que eu peguei uma compra e por isso que nós pegamos uma vitória linda demais. E agora eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se a gente já apareceu aqui no ranking. Ó, já aparecemos no ranking. Vou dar um F5 junto com vocês aqui. Tá lá, ó. 8.427 dólares de lucro. Quanto que isso dá na cotação de hoje? Vamos dar uma verificada aqui, ó. Vou colocar aqui no Google dólar e vamos ver o quanto isso dá. O dólar caiu bastante, né? 5,46. 8.427 dólares. Dá 45.993. Pô, Ferreira, mas tu não pegou a entrada suficiente para dar esse valor. Sim, eu tava operando antes. Vou mostrar para vocês agora aqui o meu histórico. Ó, não tá aparecendo aqui todas porque o meu monitor ele é muito grande e aí a Binola nunca mostra o histórico completo aqui embaixo. Mas vocês conseguem ver aqui que nós tivemos, na verdade, 10 operações no dia. Então, aqui no vídeo foi essas operações daqui para cima. Ó, daqui para cima foi as operações que a gente fez no vídeo. E aí essas daqui, ó, 10h32, daqui para baixo foi antes de eu começar o vídeo aqui junto com vocês, que aí eu fiz aqui outros Sorens também, só que foi dentro da minha gestão, e aqui eu já fui mais uma sessãozinha de alavancagem. Como eu já estava positivo dessa sessão aqui embaixo, a sessão de alavancagem eu fico muito mais seguro em fazer, porque aí eu só estou trabalhando com o meu lucro. Sempre gosto de trabalhar assim, fechou? Então tá aí, 8.427 dólares de lucro hoje. Deixem um comentário de vocês se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui, entre no nosso canal do Telegram, lá eu passo para vocês atualizações de mercado, eu opero ao vivo junto com vocês de vez em quando, eu mando análises lá em tempo real para vocês acompanharem o que está acontecendo no mercado. Então é interessante demais você estar junto conosco lá no canal do Telegram, é interessante demais você seguir no Instagram, que é vamos dizer, um acompanhamento mais de perto, que eu tô ali todos os dias. No YouTube eu posto vídeo estou voltando a postar, na verdade, 2, 3 vezes na semana para vocês, e aí eu quero que vocês digam se vocês estão gostando ou não. Fechou, rapaziada? Tamo junto, uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde a todos vocês. Pra mim é noite, tô gravando esse vídeo aqui, como vocês podem ver, 11h56 da noite, e é isso. Tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, vamos nessa, rapaziada.